Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leandro, sou membro do PET Engenharia Química e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como simular uma coluna de destilação, como fazer um trocador de calor e como utilizar o bloco de controle ou bloco de ajuste no DWSim. Então vamos começar primeiro criando uma nova simulação. Nós vamos aqui em File e nova simulação de estado estacionário. Então, nós vemos aqui em Next. Vamos supor que nós queremos simular a destilação do sistema de benzeno e tolueno. Então, vamos adicionar aqui o benzeno e o tolueno. Toluene. Os nomes têm que ser escritos em inglês. Como pacote termodinâmico desse sistema, nós podemos usar a lei de Raoult, porque o sistema de equilíbrio entre benzeno e tolueno é muito próximo do ideal. Então nós podemos utilizar o pacote termodinâmico que admite a idealidade na fase líquida e gasosa. Vamos colocar como sistema de unidades um sistema de unidades que use a temperatura como Celsius, a pressão como atm e a vazão molar como mol por segundo. Vamos aqui em Create, então. Vamos colocar um nome qualquer aqui, introdutório. Temperatura em graus Celsius, pressão em atm, mol por segundo. Create and add. Beleza. Finalizamos nosso início de simulação. Então aqui está a nossa simulação de benzeno e tolueno. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é adicionar a corrente de alimentação da coluna, que nós vamos chamar de F. Vamos supor que ela esteja nas condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, que ela seja uma alimentação equimolar, ou seja, 50% molar de benzeno e 50% molar de tolueno, e que essa corrente tenha 100 mols por segundo de vazão molar. Agora, o que nos resta é adicionar a coluna. Nós vemos aqui em colunas, e nós podemos observar que temos vários modelos. Nós temos o modelo Shortcut, que é para fazer estimações rápidas de colunas de destilação, o modelo rigoroso de coluna de absorção, o modelo rigoroso de coluna de destilação do DWSim. Também temos uma coluna do software ChemSep. Essas três colunas, que são os modelos nativos do DWSim, não são muito boas. Na verdade, mesmo o criador do software, o Daniel Wagner, ele não recomenda utilizar essas colunas para fazer suas simulações, porque elas são muito básicas e dificilmente convergem. Então, ele recomenda utilizar uma coluna do software ChemSep, que nós podemos utilizar, que ele tem compatibilidade nativa aqui no DWSim. Então, nós vamos arrastar essa coluna ao fluxograma. O software ChemSep, assim como o DWSim, é um software open source, ou seja, de código aberto, e ele também é gratuito. Entretanto, funciona apenas para simulações de operações unitárias, como nós podemos ver aqui. Destilação simples, destilação extrativa, azeotrópica, absorvedor ou dessorvedor, ou mesmo um flash. No caso, nossa é uma coluna de destilação simples que nós queremos fazer. Número de estágios nós podemos deixar em 20, que é o padrão. Sistema de unidades nós podemos deixar em sistema internacional. E a pressão nós podemos deixar em 1 atm. Vamos trocar o nome aqui para coluna 1. Clicamos em OK. Deixamos tudo na condição padrão. Agora, abre a janela do ChemSep. Se você for abrir o ChemSep sozinho, essa é a interface dele. Então, o DWSim vai aproveitar as operações unitárias do ChemSep para fazer as contas no fluxograma. Então, vamos passar por cada uma dessas abas. A primeira aba, que está escrito Cape Open, nós temos várias opções aqui, vários detalhes. Mas o que nos importa aqui é essa opção aqui, de expor as portas de energia. Vamos marcar isso aqui como assinalado e mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê da gente fazer isso. O título nós podemos manter o mesmo. Os componentes já foram identificados aqui na simulação benzeno e tolueno. Temos a aba de operação, que é uma aba muito importante. Aqui nós podemos escolher o tipo do condensador, se ele é total, parcial ou até mesmo se não tem. E o tipo do refervedor, ou até mesmo se não tem. Mas vamos utilizar apenas os modelos mais simples, que é o condensador total e o refervedor parcial. Podemos escolher também o número de estágios da coluna e qual estágio
a alimentação estará. É muito normal que a alimentação esteja no meio da coluna, então numa coluna de 20 estágios, a alimentação está no estágio 10. Então a aba de operação está tudo correto, podemos passar para a próxima aba. Caso a gente tenha alguma reação no meio da nossa destilação, que não é muito comum, mas caso tenha a gente pode aqui inserir. Então já está completa aqui essa aba. Temos a nossa aba de feeds, ou seja, de alimentações. Nós temos apenas uma alimentação, que vai ser no estágio 10, e o resto das informações vai ser importada do DWSim. Ele vai obter esses dados aqui a partir de uma corrente de matéria do DWSim. Agora chegamos nas abas de especificações, que é a parte mais importante da coluna. Uma coluna de destilação possui muitos graus de liberdade, como podemos observar aqui. O número total de graus de liberdade da nossa coluna de 20 estágios é 46. Então nós precisamos fazer 46 especificações para conseguirmos realizar o cálculo. Na verdade, muitas dessas especificações é a pressão em cada estágio, mas nós vamos poder simplificar muito esses graus de liberdade. Outro grande número é o calor trocado em cada um dos estágios da coluna, mas nós vamos ver que isso vai se reduzir muito. Então vamos para a próxima aba, que é a aba de pressões. Vamos admitir que a pressão no topo do condensador seja igual e que na coluna há uma pressão constante. Aqui na aba de Heaters and Coolers, nós podemos especificar se há uma perda de calor da coluna e qual que é o nome dessa perda de calor. No caso, vamos admitir que nossa coluna é adiabática, ou seja, não há perda de calor. Então, a perda de calor da coluna aqui é zero. Podemos passar para a próxima aba. A eficiência de cada estágio, ou seja, a eficiência do equilíbrio líquido-vapor em cada um dos estágios, pode ser definida aqui também nesta aba e vamos deixar o valor padrão, que é 1. Agora chegamos na parte das especificações da coluna, que em uma coluna de destilação do KenSep nós precisamos de duas especificações, uma especificação de topo e uma especificação de fundo. Vamos ver alguns exemplos de especificações de topo. Nós temos a razão de refluxo, que é uma especificação de topo muito comum, o calor retirado do condensador, a temperatura do condensado, a vazão molar do destilado, a vazão molar do refluxo, entre muitos outros, inclusive a fração molar de um componente da corrente de destilado, a recuperação de um componente, e também podemos fazer ela de maneira flexível, ou seja, especificarmos qualquer especificação que quisermos. No fundo, também temos algumas outras especificações, como calor do refervedor, temperatura do refervedor, vazão molar do produto de fundo, vazão de vapor refervido, fração molar de um componente e recuperação de um componente. Também temos a opção de colocarmos uma especificação flexível. No caso, para a nossa destilação, vamos ter que escolher duas especificações. Então, vamos admitir que a razão de refluxo seja 2 e, para o fundo, vamos admitir a fração molar de um componente. Vamos admitir que a fração molar de benzeno no fundo da coluna seja de 0,01%. O benzeno é o componente mais volátil, então a sua composição aqui no fundo da coluna, no resíduo, deve ser baixa, e o tolueno, que é o componente menos volátil, sua composição no fundo da coluna deve ser mais rica. Os componentes mais voláteis vão se concentrando no topo da coluna e os componentes menos voláteis vão se concentrando no fundo da coluna. Então, por exemplo, caso colocarmos uma especificação que não faz sentido aqui, como por exemplo 99% de benzeno, nunca uma coluna de destilação vai ter 99% de benzeno no produto de fundo, porque ele é o produto menos volátil. Então tome cuidado com as especificações que você colocar, porque elas têm que fazer sentido físico. Não conseguimos convergir a coluna ainda, porque não conectamos nossa corrente de matéria à nossa coluna ainda. Então vamos fechar, salvar. Agora vamos conectar a nossa entrada para a nossa coluna. Vamos editar o nome aqui para coluna 01. Aqui nós podemos observar as conexões da coluna de destilação do KenSep. Nós temos as conexões de entrada, que temos apenas a alimentação no estágio 10, e as conexões de saída. Nós temos o produto de topo e o produto de fundo. Temos também aqui as correntes de energia, que só estão aparecendo aqui porque colocamos para expor essas correntes de energia. Caso não tivéssemos expostos as correntes de energia, elas não iriam aparecer aqui para conectarmos, mas a coluna ia convergir da mesma forma e ia calcular o
o calor do refervedor e o calor do condensador de qualquer maneira. Só não iria nos mostrar. Bom, a partir do momento que eu conectar a corrente F à coluna, ele vai tentar fazer o cálculo, mas não queremos que isso aconteça ainda. Então nós vamos pausar a solução do fluxograma, clicando aqui ou apertando F6 no teclado, e vamos conectar as correntes que desejamos. Corrente F, o produto de topo e o produto de fundo, que aqui a gente consegue criar e conectar automaticamente. A corrente 2 é o produto de topo, então vamos colocar aqui o produto de topo. E a corrente 3 é o produto de fundo, então vamos chamar aqui de produto de fundo. Que também pode ser chamado de resíduo e o produto de topo também pode ser chamado de destilado. Vamos criar aqui duas correntes de energia, calor do refervedor, calor do condensador. Não é necessário colocar o calor da coluna, porque a gente especificou que a coluna é adiabática, então o calor aqui ela vai ser uma corrente de energia zero. A gente pode colocar só para fins didáticos aqui. Vamos rotular cada uma das correntes, que é coluna. Deixa eu observar aqui no cálculo, isso aqui vai dar zero. Corrente de energia 4, ela é o refervedor, então vamos nomeá-la de calor do refervedor. E a 5 é a calor do condensador. Já fizemos todas as conexões necessárias da coluna, então a gente pode despausar o solucionador do fluxograma e agora clicar aqui para resolver o fluxograma ou apertar F5. O fluxograma convergiu e a gente pode verificar os resultados aqui, tanto nessas duas correntes aqui, como dentro do bloco. Vamos verificar se nossas especificações foram atendidas. Nós especificamos que queríamos uma fração molar de 99% de tolueno no produto de fundo, na verdade 1% de benzeno no produto de fundo, e essa especificação foi atendida. Vamos verificar a composição do produto de topo que foi calculada. Tivemos uma corrente bem rica em benzeno, 99,6% molar de benzeno. Isso é porque ele é o componente mais volátil. Vamos verificar os calores do refervedor e do condensador. Uma grande carga térmica. Colunas de destilação têm grandes cargas térmicas. E o calor da coluna é zero, porque a nossa coluna é adiabática. Podemos verificar também os resultados dentro do bloco da coluna de destilação do ChemSep. Agora a abinha Results, que estava em vermelho, porque os resultados não tinham convergido ainda, agora está em verde, porque conseguiu convergir. Então nós podemos aqui verificar os resultados das correntes, que é a alimentação, o topo e o fundo. Podemos verificar vários tipos de tabela de resultado. Uma das tabelas mais interessantes para a gente é a de temperatura, pressão e vazão. Aqui nos é apresentado a temperatura, a pressão e a vazão de líquido e vapor e cada um dos 20 estágios da coluna. Mas uma das informações mais importantes que a gente consegue verificar aqui é a razão de refluxo, a razão de refervura. Assim como existe uma razão de refluxo, existe uma razão de vapor que retorna à coluna. Só não é normalmente apresentado. Então nós tínhamos colocado como especificação de entrada a razão de refluxo como 2 e isso que obtemos. Então está aqui convergido o nosso fluxograma da destilação do sistema benzeno e tolueno. Nós demos como entrada a corrente de alimentação, as especificações do topo e do fundo, ou seja, a razão de refluxo igual a 2 e a composição da corrente do fundo, que é 99% tolueno. E a partir disso ele fez o balanço de energia e o balanço de massa, nos devolveu a vazão e composição do produto de topo e as energias do condensador e do refervedor. Mas não necessariamente tínhamos que ter especificado a razão de refluxo. Vamos fazer uma alteração aqui na coluna e colocar uma outra especificação de topo. Vamos colocar uma especificação de topo aqui de fração molar de benzeno na coluna. Vamos colocar 99%. Ok. Então, assim que a coluna convergir, ela vai ter que nos devolver a razão de refluxo. Vamos verificar qual é a razão de refluxo. Clica em OK, clica em Save. Ok. Agora nós clicamos aqui em Solve Flowsheet. A coluna convergiu. Vamos ver se nossa especificação foi atendida. Foi 99% de benzeno,
99% de tolueno. Vamos verificar a razão de refluxo. Nova razão de refluxo, então, é 1,64. Bom, pessoal, é dessa maneira que a gente consegue usar a coluna de destilação no DWSim, utilizando o software ChemSep. Com esse software a gente consegue fazer absorvedores ou dessorvedores também. E ele é um software bem útil e as colunas dispostas nele são muito melhores que os modelos de coluna previstos no DWSim. Agora eu vou apresentar para vocês como fazer um trocador de calor no DWSim ou um esquema de troca de calor e também como utilizar o bloco de ajuste ou bloco de controle. Bom, então primeiro eu vou apresentar para vocês como que a gente faz um trocador de calor aqui no DWSim. Então vamos iniciar uma simulação nova, New Steady State Simulation. Vamos clicar aqui em Next. Vamos supor que a gente queira resfriar o hidrogênio H2 que sai de um reator usando água. Vamos adicionar aqui o hidrogênio e a água. Então, para o hidrogênio, vamos admitir que ele é um gás ideal, nas situações que a gente vai estar tratando do problema aqui. Para a água, a gente não pode admitir que ela é gás ideal, então a gente vai ter que utilizar a tabela de vapor. Então, vamos ter que adicionar esses dois pacotes termodinâmicos aqui, a lei de Raoult e a tabela de vapor. Vamos deixar o sistema de unidades padrão, ou SI mesmo, vamos dar um finish aqui. Bom, pessoal, para fazer um trocador de calor no DWSim, nós vamos ter que relembrar primeiro como que funciona um trocador de calor em FEC. Em FEC, o trocador de calor ele pode ser dividido em duas partes. Uma parte em que o fluido quente é resfriado e uma parte em que o fluido frio é aquecido. E o calor trocado entre os dois fluidos é igual. O calor que o fluido quente perde é igual ao calor que o fluido frio recebe. Então, no DWSim, a gente tem um esquema para facilitar o trocador de calor. Nós podemos integrar um heater, que é um aquecedor, e um cooler, e fazer com que as correntes de energia deles sejam de valor igual. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos fazer a parte primeiro do hidrogênio. Então, vou adicionar uma corrente de material aqui. A gente está querendo resfriar um hidrogênio. Então, vamos colocar aqui, ó, hidrogênio quente. Vamos editar aqui a composição dele. Clica em Clear para zerar tudo. E vamos colocar 1 porque é uma corrente de puro hidrogênio. Vamos supor que essa corrente está a 500 Kelvin. E que ela tem uma vazão molar de 10 mols por segundo. Bom, vamos agora adicionar um resfriador aqui, porque a gente vai resfriar esse hidrogênio, né? Então vamos colocar aqui o nome dele de resfriador. A corrente de entrada do hidrogênio, a corrente de saída eu vou criar aqui e conectar automaticamente utilizando esse raiozinho. E eu vou nomear aqui essa corrente de hidrogênio frio. E essa corrente de energia aqui, vamos chamar ela de calor resfriador. A gente não configurou aqui o resfriador ainda. Vamos vir aqui e configurar aqui. Bom, a gente precisa de uma especificação agora. Vamos supor que a gente quer levar esse hidrogênio quente de 500 Kelvin para 400 Kelvin. Então, vamos utilizar como especificação aqui a temperatura de saída, 400 Kelvin, não se esqueça de dar Enter. E aqui a gente já convergimos nosso fluxograma. A gente obtém que o calor do resfriador necessário para resfriar esse hidrogênio de 500 Kelvin para 400 Kelvin com uma vazão molar de 10 mol por segundo, a energia necessária, a taxa de transferência de calor, né, é 29,3371. Beleza. Agora a gente vai fazer essa aqui é a parte quente do trocador de calor, né? Parte que tem o hidrogênio trocador de calor. O trocador de calor tem uma parte quente e a parte fria que tem o fluido frio. Aqui no nosso caso, o fluido frio a gente falou que a gente vai utilizar a água. Então vamos fazer agora a parte fria do trocador de calor. Vamos adicionar uma corrente de matéria aqui que eu vou chamar de água de resfriamento. A primeira coisa que a gente faz é editar as composições sempre, tá? Então a gente vem aqui, coloca 1 e dá um Accept Changes. Vamos supor que a gente vai usar 1 kg por segundo
de água de resfriamento é 25 graus Celsius. Então vamos colocar aqui 25 graus Celsius e que é 1 kg por segundo. Só que a gente tem que se atentar a uma coisa. Esse cálculo aqui que a gente obteve, a vazão molar e a vazão volumétrica, o DWSim fez esse cálculo utilizando a lei de Raoult. Só que a gente não pode utilizar esse pacote para água, a gente tem que utilizar o pacote da tabela de vapor. Então a gente vem aqui em Property Package e troca para Steam Tables. Aí agora ele deu uma corrigida aqui e mudou o valor de entalpia também, corrigiu para um valor mais real. Sempre que a gente estiver utilizando água, a gente usa esse valor da tabela de vapor. Então vamos aquecer aqui essa água de resfriamento, colocar água de resfriamento fria aqui. Vamos colocar aqui aquecedor. Bom, em um trocador de calor, o calor que foi retirado aqui do hidrogênio ele é fornecido à água de resfriamento. Então, vamos conectar aqui a água de resfriamento. Então, qual que vai ser o nosso método de cálculo? Calor adicionado ou removido. Nesse nosso caso, qual que é o valor? 29,3371. Vamos digitar aqui mesmo, 29,3371. Tá? Ah, uma outra coisa. A gente precisa especificar aqui também no aquecedor o pacote, a tabela de vapor e aqui nessa corrente também a tabela de vapor. Aí o cálculo vai ficar correto, tá? Bom, agora a gente tem aqui o esquema de troca de calor. Nós temos a parte quente do trocador de calor e a parte fria do trocador de calor. Eu vou nomear essa corrente aqui como Q do aquecedor. E aqui eu vou nomear essa corrente aqui como água de resfriamento quente. Ok? Vamos verificar o que o nosso bloco de aquecimento calculou. Bom, nós podemos verificar aqui como resultado que a nossa água de resfriamento aumentou 7 graus. Ou seja, 25 mais 7, 32. Essa água de resfriamento aqui está saindo a 32 graus. Entra 25 com 1 kg por segundo, sai a 32 com 1 kg por segundo. Essa aumentadinha de temperatura que ela deu é do calor que foi necessário para resfriar o hidrogênio. Se a gente utilizar uma vazão maior, a gente vai ver que essa diferença de temperatura vai ser menor. Então vamos dobrar aqui 2 kg por segundo. Nós obtemos aqui uma diferença de temperatura de apenas 3,5 graus. Diminuiu pela metade, porque a gente dobrou a vazão, né? E claro, se a gente diminuir a vazão máxima para 0,5 kg por segundo, a gente obtém o dobro da diferença de temperatura. Então a nossa água aumenta 14 graus Celsius. Bom, então esse aqui é o esquema que eu recomendo vocês utilizarem para fazer um trocador de calor no DWSim. Porque ele é mais parecido com o esquema que a gente utiliza em FEC, que é dividir o trocador de calor em duas partes, uma parte fria e uma parte quente. O DWSim também disponibiliza um bloco chamado Heat Exchanger, que ele faz esses cálculos de maneira mais rigorosa. Então nós temos aqui a corrente de entrada 1, corrente de saída 1, corrente de entrada 2, corrente de saída 2. Uma parte é fria, uma parte é quente. Só que tem dois motivos para eu não recomendar vocês utilizarem esse trocador de calor na resolução de exercícios de vocês. Um motivo é que esse trocador de calor ele é mais utilizado em operações unitárias ou transferência de calor, porque eles têm diversas variáveis, como por exemplo o coeficiente de troca de calor global e a área de troca de calor, que não são estudadas em FEC, são estudadas apenas em operações unitárias. Um outro motivo é que, neste caso, para a parte quente do trocador de calor, a gente usou o pacote termodinâmico Lei de Raoult. E para a parte fria, a gente usou o pacote termodinâmico tabela de vapor, porque foi a situação que a gente estava lidando. Aqui no trocador de calor, a gente não vai poder fazer isso, a gente pode escolher só um modelo termodinâmico. Então, ele não é útil para essa situação. Beleza, pessoal? Então, basicamente, toda vez que você quiser fazer um trocador de calor no DWSim, eu recomendo vocês usarem aqui um resfriador integrado com um aquecedor, da maneira que a corrente de energia ela tenha o mesmo valor. Bom, agora vamos passar para a parte do bloco de controle, ou bloco de ajuste, depende como você fala aí. O bloco de ajuste ele fica aqui em Logical Ops. Você vem aqui e esse bloquinho vermelho aqui. Vamos arrastar ele aqui para o fluxograma.
Ele é um bloco de lógica, então você tem que raciocinar muito antes de você for usar ele. Para que serve esse bloco de ajuste? Ele serve para fazer o seguinte: você vai escolher uma propriedade de um objeto que você vai controlar. Então aqui, ó, objeto controlado, propriedade controlada. Você tem um objetivo para essa propriedade controlada, que o objetivo é o setPoint. E para atingir esse objetivo, você vai manipular uma propriedade de algum objeto. O objeto manipulado e a propriedade manipulada. Em resumo, você tem um objetivo para uma variável, um parâmetro ou alguma coisa, e para atingir esse objetivo, você vai mudar uma outra coisa, uma outra variável, um outro parâmetro. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se a gente consegue entender mais as aplicações do objeto de ajuste. Eu vou aproveitar esse esquema de troca de calor aqui que a gente fez, vamos retornar ele. Nesse exemplo, a gente descobriu que 1 kg por segundo sofre uma variação de 7 graus Celsius. Nossa variável de entrada foi 1 kg por segundo e a variável de saída foi os 7 graus Celsius. Isso aqui a gente especificou, e isso aqui foi o resultado do cálculo. E se a gente quiser mudar a nossa variável de entrada para essa diferença de temperatura aqui? Por exemplo, vamos supor que a gente dê como variável de entrada a diferença de temperatura de 25 graus Celsius. E a gente queira obter a vazão que é necessária para o trocador de calor. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, diferença de temperatura 25 graus Celsius. Então, nós obtivemos que 1 kg por segundo, quando sofre uma variação de temperatura de 25 graus Celsius, para isso é necessário um aquecimento de 104 kW. Mas é claro que aqui a gente está falando de um esquema de troca de calor, então essas duas energias têm que ser igual. Então a gente tem que manipular alguma coisa para essas energias se tornarem iguais. Correto? A gente tinha falado que a gente queria obter a vazão como variável de saída. Então, vamos supor que vamos fazer umas alterações e estudar um pouquinho essa situação. 1 kg por segundo, vamos mudar para 2. 2 kg por segundo, nós obtivemos uma energia aqui de 208. E a gente quer que isso aqui seja igual a 29. Vamos mudar aqui também mais um pouquinho, 0,5. 0,5, essa vazão sofre uma diferença de temperatura de 25 graus Celsius e para isso é necessário um aquecimento de 52 kW. Qual que deve ser a vazão aqui para que essas duas trocas de calor sejam equivalentes? Para isso, a gente vai utilizar um bloco de ajuste. Se a gente quiser obter um resultado exato, né? Porque a gente sabe aqui mais ou menos da lógica que vai dar por volta de 0,3 kg por segundo, né? Vamos ver aqui. Mais ou menos, 29,31 é próximo o suficiente. Para isso, se a gente quiser obter um resultado exato, a gente usa o bloco de ajuste, ou bloco de controle. Vamos lá, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que essas trocas de calores, essas duas correntes de energia sejam iguais. Então vamos aqui, ó, variável controlada, aquecedor. Qual variável do aquecedor? O calor adicionado. E ela tem que ser igual a 29,3371. Qual que é o objeto que a gente vai manipular? A água de resfriamento fria, a vazão molar. Então agora a gente vai abrir o painel de controle de ajuste. Calma, é bastante informação, mas não é tão complicado assim. Aqui a gente tem algumas opções que a gente pode selecionar. Essas daqui você pode manter como padrão. O que a gente vai mudar aqui é o método de convergência. O melhor método de convergência é o branch, desde que a gente tenha uma noção do resultado que a gente está querendo obter. O resultado que a gente está querendo obter é a vazão molar. E a gente sabe que, com certeza, o resultado está entre 0 e 1. Então, vamos colocar ele aqui como limite inferior e limite superior. Vamos clicar aqui agora em Start Adjust. Vamos aqui em resultados, ó, valor ajustado com sucesso. O resultado foi obtido na iteração 4. Por enquanto, ignora aqui o gráfico, eu vou explicar ele mais à frente. Você clica aqui em Close e está pronto o nosso objeto de ajuste. Então, qual é a vazão máxima necessária para
resfriar esse hidrogênio. O resultado que a gente obteve é 0,28 kg por segundo. Tá? A lógica do objeto de ajuste é um pouco complicada, é um pouco o inverso do que a gente está acostumado. Então eu vou fazer aqui um outro exemplo para vocês ficarem mais acostumados, um exemplo que é mais simples. Vamos supor que a gente queira misturar duas correntes de água. Vamos jogar aqui então, colocar a tabela de vapor, colocar aqui a água, vamos colocar aqui corrente 1. Vamos colocar uma vazão nela de 1 kg por segundo. Vamos chamar essa aqui de corrente 2. Vamos colocar aqui água. Vamos colocar uma vazão molar, melhor, uma vazão máxima qualquer, aqui vou colocar 500 kg por segundo. Vamos misturar essas duas águas em um misturador. Vamos colocar aqui como correntes de mistura corrente 1, corrente 2. Vamos criar e conectar já uma corrente de saída, que a gente vai chamar de corrente misturada. Bom, vamos ver um exemplo prático aqui do objeto de ajuste. Misturamos 1 kg de água por segundo com 500 kg de água por segundo. É claro que o resultado aqui vai ser 501 kg de água por segundo, certo? Vamos supor que o meu objetivo seja obter 1000 kg por segundo da corrente misturada e que eu quero manter a corrente 1 fixa, mudando somente a corrente 2, mudando somente a vazão máxima da corrente 2. Então aqui a gente vai manter 1, aqui eu quero obter 1000, qual que deve ser a vazão molar daqui? É claro que isso aqui é uma conta simples de adição, né, gente? Aqui é 1, aqui é 1000, então aqui a gente vai ter que obter 999. Mas vamos resolver esse problema utilizando o bloco de controle para vocês ficarem um pouco mais acostumados. Qual que é o nosso objeto controlado? Nosso objeto controlado é a vazão máxima da corrente misturada, que o nosso objetivo é que ela seja 1 tonelada por segundo. E qual corrente que a gente vai manipular? A gente diz que a nossa corrente 1 vai ficar fixa, então vai ser a corrente 2, vazão máxima dela. Então, vamos abrir o painel de controle do objeto de ajuste. Agora, vamos fingir que a gente não tem uma noção dos limites inferior e superior. A gente pode chutar uns valores. Por exemplo, a gente sabe que com certeza vai ser entre 0 e 1000 o nosso resultado. Então é importante você chutar qualquer valor aqui, que o método vai convergir de qualquer maneira. Vamos iniciar aqui o processo de ajuste. Valor ajustado com sucesso. Então a gente vem aqui, fecha. Vamos ver se a gente obteve o resultado de 999. Sim, obtemos a vazão máxima de 999 aí. Então essa é a lógica do objeto de ajuste, pessoal. É a lógica de você ter um objetivo para uma certa variável e você vai manipular uma outra variável. No caso, vamos verificar os gráficos aqui. Nós temos uma linha azul, que é o nosso set point. Lembra que a gente estipulou um set point de 1000 kg por hora. Nós temos uma linha vermelha e uma linha verde. A linha verde ela é a variável controlada. Então o objetivo é que a linha verde encontre a linha azul. E a linha vermelha é a variável manipulada. Então a variável manipulada ela vai ficar variando um monte aí, com o objetivo de que a verde encoste na azul. Bom pessoal, nós acabamos de ver como resolver o ajuste de modo manual, que é por meio do painel de controle do ajuste. Mas se quiséssemos que o ajuste fosse resolvido manualmente, nós poderíamos ativar esse parâmetro de Solve Globally, que toda vez que clicarmos F5 ou viermos aqui em Solve Flowsheet, o ajuste seria resolvido automaticamente, a partir de um método iterativo de modo similar ao bloco de reciclo. Esse parâmetro de Solve Globally é muito importante para quando temos mais de um processo iterativo no nosso fluxograma. Por exemplo, se nós quisermos resolver um fluxograma que tem um ajuste e um reciclo simultaneamente, nós precisamos marcar esse Solve Globally. Por quê? Eu vou mostrar aqui um pouquinho de teoria para ver se a lógica fica um pouco mais simples de visualizar. Então, primeiro o bloco de reciclo. O que faz exatamente um bloco de reciclo? Ele vai recalcular o fluxograma fazendo iterações
até que a corrente de entrada seja igual à corrente de saída, com base na tolerância que a gente especificar no bloco de reciclo. Então, a gente vem aqui em Solve Flowsheet, aí o reciclo vai começar a fazer vários loops, até que a simulação convirja, a corrente de entrada seja igual à corrente de saída. O bloco de controle ele é um pouco parecido. Ele vai recalcular o fluxograma fazendo iterações até que o objeto controlado se torne igual ao setPoint, com base na tolerância, como a gente estava fazendo agora há pouco. A gente vem aqui em Start Adjust, no caso de estarmos no modo manual, ou Solve Flowsheet, caso tivermos colocado o parâmetro Solve Globally. E aí vai começar os loops do ajuste até que ele seja convergido com base na nossa tolerância. Então, quando nós combinarmos dois processos iterativos, o que vai estar acontecendo? Nós vamos recalcular o fluxograma, fazendo iterações até que o reciclo e o ajuste sejam atingidos simultaneamente. Para isso, a gente tem que obrigatoriamente ativar o Solve Globally, para que em cada loop do reciclo realize-se automaticamente o ajuste. Não dá para misturar ajuste e reciclo sem marcar essa opção, tá, gente? Então, é bastante cuidado, porque um dos exercícios vocês vão precisar fazer isso, tá? Então, começando esse nosso processo que tem a bloco de reciclo e controle, você vem aqui em Solve Flowsheet, no DDWSim, né? E aí vai começar primeiro o loop do reciclo. Nesse primeiro loop do reciclo, o ajuste vai ter que convergir, ele vai sendo iterado até que ele seja convergido. Aí no segundo loop do reciclo, vai ter também as iterações do ajuste até que ele seja convergido. Isso vai se repetir até que os dois blocos converjam simultaneamente e a simulação seja convergida. Às vezes isso nem chega a ocorrer, porque conforme a gente vai misturando vários processos iterativos, a convergência vai sendo cada vez mais dificultada. Isso aqui foram 2 blocos de processos iterativos. Então, quando você, por exemplo, mistura 3 reciclos com 2 ajustes, nós temos 5 blocos iterativos. E a simulação demora, às vezes, mais de 15 minutos para convergir, por exemplo. E isso acaba também dependendo do processamento do seu computador. Acaba ficando bastante complicado. Mas os nossos exercícios nesse curso não vão envolver grandes quantidades de blocos iterativos. Eu acho que no máximo 3 simultaneamente. O que você pode ir fazendo é aumentando o número máximo de iterações e também aumentando a tolerância para facilitar a convergência desses blocos. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Espero que tenham entendido o esquema de troca de calor e a variável de ajuste. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Obrigado.